Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos da sustentabilidade. Hoje nós vamos falar aqui no portal do Biogás sobre como seria o biodigestor ideal para frigoríficos bovinos. Aqui no canal do portal do Biogás, o único canal em língua portuguesa que fala sobre um assunto tão importante com tanto impacto na economia global. Aí em Angola, em Moçambique, em Portugal, no Brasil, em qualquer lugar que você estiver, é possível utilizar biodigestores para a solução de tratamento de resíduos. Então, o que a gente vai falar hoje aqui? Que tipos de resíduos são gerados nos frigoríficos, por exemplo? Porque a gente está tratando aí com resíduo. Então, como assim biodigestor, frigorífico? Que tipo de resíduo é gerado? Quais as formas de tratamento desses resíduos? As que existem, as que podem ser feitas? Como funcionaria? Como seria um biodigestor para um frigorífico? Né? Quais seriam as formas de tratamento desses resíduos, né? Como eu falei, qual o modelo ideal e por quê? Quais as tecnologias necessárias? O que a gente precisa fazer para fazer essa concepção? Né? E quais os resíduos gerados no frigorífico poderiam ser tratados pela a digestão? Enfim, uma série de informações que você vai ter para finalmente solucionar problemas com resíduo, de gerenciamento de resíduo, mas também gerenciamento e posterior tratamento. Então, o assunto hoje é barra pesada, digamos assim, só fica na sala quem realmente quer aprender, quer trabalhar nessa área aí, tá? Um assunto para, digamos assim, para quem quer se especializar e trabalhar em gerenciamento de resíduos bovinos, resíduos de frigoríficos bovinos, desculpem. Né? Falando isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Me fala também se você está escutando aí corretamente, se está tudo ok no seu áudio, que é para a gente poder continuar, então, aqui a nossa transmissão. Olha só, pessoal, eu vou começar com duas notícias, que é para você entender qual a demanda desse mercado de fato, né? Por que esse mercado é tão importante? Tenho duas notícias aqui, a gente vai analisar ela. A primeira dela é a seguinte, olha aqui. Frigorífico de Mato Grosso do Sul é multado por jogar resíduos sólidos em uma área de preservação ambiental. A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa de R$ 10.000 à empresa que fica no município de Terenos, no Mato Grosso. Com certeza, né, aqui vai aparecer o nome também da empresa, não é uma coisa muito bacana para a imagem da empresa, mas eles jogaram resíduos em uma área de preservação ambiental. Vamos lá. Um frigorífico que fica no município de Terenos foi multado em R$ 10.000 por jogar restos de construção civil, inclusive, em uma área de proteção ambiental próxima ao córrego. A atuação foi feita por agentes da Polícia Militar Ambiental de Campo Grande, durante uma fiscalização na região na sexta-feira. A empresa apresentou todas as licenças referentes à principal atividade, mas não tinha autorização ambiental para o manuseio de resíduos da construção civil em APP, que deveria ser preservada por ser de matas ciliares de um córrego. Os responsáveis poderão responder por crime ambiental, que prevê pena de 3 a 6 meses de detenção. O responsável pelo frigorífico foi autuado e notificado a retirar o material e apresentar um plano de recuperação da área degradada e alterada. Tá? Então, você vê que em frigoríficos não são gerados somente resíduos orgânicos, também tem outro tipo de resíduo, o que demanda de um profissional qualificado para fazer gerenciamento de resíduos. A outra notícia, ainda mais interessante, aqui de dezembro de 2019, olha o que diz: Supremo Tribunal de Justiça mantém condenação de R$ 500.000 a JBS por dano ambiental. JBS, que é o maior frigorífico do Brasil. A primeira turma do STJ negou provimento de recurso da empresa de alimentos JBS contra a decisão que condenou a pagar a indenização por danos morais coletivos em razão do lançamento de restos de produção de um frigorífico no Rio das Pitas, em Mato Grosso. É isso mesmo. Isso aqui que você está vendo, provavelmente sangue bovino, né? Sangue de bovinos que são abatidos no frigorífico, caindo diretamente no rio. E aí você vê uma situação biológica aqui bastante interessante, que é o crescimento dessas plantas aquáticas aqui, né? As macrófitas aquáticas, que vão se alimentar dessa matéria orgânica, todo um biossistema altamente propício para soluções de biotecnologias avançadas, que por as pessoas da região não conseguirem ter o óculos da sustentabilidade, eles não conseguem ganhar dinheiro com as soluções para isso. O que diz a notícia? No recurso, a empresa alegou a existência de omissões no acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação. Segundo ela,
o tribunal de origem não valorou o relatório de automonitoramento que atestaria a regularidade de suas operações. A JBS afirmou também que não foram explicados parâmetros utilizados para fixar a indenização em 500 mil, valor que atualizado ultrapassaria 1,5 milhões de acordo com a empresa. Então, é aqui a súmula 7, a relatora do caso, ministra Regina Helena Costa, ressaltou a impossibilidade de rever o entendimento do acórdão para eventualmente reduzir ou afastar a indenização. A empresa só pensa em não pagar a multa, né? Só querem não pagar a multa, apesar de que esse valor de 1,5 milhão para a JBS é brincadeira, sabe? É desprezível. E mesmo assim eles querem não pagar a multa. Em nenhum momento a empresa parece de querer resolver o problema ambiental, ou sei lá como é que é isso. Tá? Em vez de buscar uma solução, continua pagando multa. E se você for ver um processo histórico, essa questão de pagar multa, né, por essas empresas, isso não é de hoje, isso daí é de décadas. Historicamente sempre fizeram isso. Hoje é que alguém está batendo foto e está mostrando na internet que isso é um crime. Então, o que eu quero dizer para você? Tem mercado? Olha só. Se você trabalha com gerenciamento de resíduos de frigorífico, pode evitar esse tipo de multa para essas empresas. Então, acredito eu, sabe, que uma empresa que está pagando 500 mil de multa, de repente não vai se importar em pagar 5 mil reais, 10 mil reais para fazer um gerenciamento de resíduos. Economizaria muito mais e não correria o risco da gente estar lendo aqui o nome JBS como um agente que polui o meio ambiente no Mato Grosso, né, que é onde está acontecendo isso aqui, no Rio das Pitas, em Mato Grosso. Então, o JBS aqui aparece de vilão no portal do Biogás. Poderia ser diferente, não poderia, JBS? Poderia servir aqui como um exemplo de sustentabilidade, né? Mas nesse caso aqui, Rio das Pitas, não, a JBS aqui aparece como vilão, não tem outro nome, é vilão. Por quê? Como é que você pega, para ganhar dinheiro, em nome de ganhar dinheiro, pega o seu resíduo e lança no rio? Certo? É razoável isso? Acredito que não, né? Precisaria ser assim? Não. Não precisaria. Bom, aí a JBS vai dizer, eu não sabia. Pronto, eu não sabia, então está faltando profissional no mercado para dizer, olha, isso não é assim que faz. A gente já está dizendo aqui que não é assim que faz, né? O que se gera dentro de um frigorífico? Você tem um frigorífico bovino, você tem duas linhas de resíduos ali no processo produtivo, no abate. Então, você tem a linha vermelha e a linha verde. A linha vermelha é o sangue, gorduras, alguma coisa assim. Também tem outros resíduos gerados no frigorífico, essa gordura, ossos, cabeça e tal. E a linha verde é o conteúdo estomacal. Esses dois materiais podem perfeitamente ser tratados em biodigestores. Para isso, você precisa de um profissional em gerenciamento de resíduos devidamente qualificado. Olha, gente, na próxima semana a gente vai estar com matrículas abertas aqui no Virapuru, no virapuru.com, que é parceiro aqui do portal do Biogás, para o curso de profissional internacional em gerenciamento de resíduos. Certo? E aí você vai estar, entre outras coisas, capacitado para trabalhar no gerenciamento de resíduos de empreendimentos como esse, evitando que eles paguem multa. Então, o que eu faria se eu fosse aí da região, ali, na região do agronegócio brasileiro? Sabe, eu buscaria na internet, multa frigorífico, e aí eu chegaria lá e oferecia meu serviço de gerenciamento. O primeiro passo para você resolver isso, com certeza, é o serviço de gerenciamento de resíduos. Aí você vai chegar lá, você vai fazer diagnóstico, você vai analisar o sistema de produção, em que pontos são gerados os resíduos, que tipo de resíduos são gerados, em que quantidades, em que pontos, e aí como vai funcionar a coleta desse material até uma área de transbordo, no caso de resíduo de construção civil e outros resíduos, plásticos, recicláveis e tal, e o resíduo líquido, como é que isso vai ser coletado e transportado até o seu sistema de tratamento. Interessantíssima essa área, gente. Interessantíssimo. Certo? Queria mandar um abraço aqui para o Carlos Lazzarini e também para o Evandro Silva. Dê um like aí para a gente e aproveita e compartilha também a nossa live nas redes sociais, tá bom? Então, gente, fez esse primeiro passo, né, fez o gerenciamento, reconheceu, aí vai chegar o momento que você vai precisar trabalhar no dimensionamento de uma solução para os resíduos líquidos, ou então no gerenciamento, se isso daí não for
economicamente viável, você vai precisar contratar aí uma empresa de coleta, né? Uma empresa de coleta, aí vai ser um carro-pipa que vai levar esses caminhões cheios de material líquido contendo os resíduos da produção aí do abate, né? Do abate dos animais, que é basicamente sangue e o conteúdo estomacal. Para cada animal que se é abatido, né? 35 litros de conteúdo estomacal. É bastante coisa, bastante coisa. Certo? Bom, no processo de dimensionamento, você vai perceber o quê? Qual a característica do resíduo orgânico gerado aqui? Então, você tem um resíduo que é líquido e tem uma matéria seca orgânica lá dentro também, que é capaz de gerar biogás. Duas coisas você poderia fazer, pensar em fazer. Extrair a água desse material, pegar a parte sólida, claro, você não vai extrair toda a água, tirar ali, ficar úmido, e aí pega a parte mais seca e faz a compostagem. Aí você tem que ter um certo trabalho, manuseio e tal, aí já vai gerar composto orgânico, tem que ver para quem vai vender. Ou então a solução que é economicamente mais interessante, cria canais aí que vão abastecer tanques de alimentação que vão alimentar um biodigestor anaeróbio para fazer o tratamento automatizado, e aí funcionaria bem mais tranquilo, né? Porque todo o resíduo da produção escorre, vai parar num tanque, e esse tanque de lá é bombeado para o fermentador e a partir de lá gera então energia, tudo de maneira automática, sem dor de cabeça nenhuma. O que você precisa saber para fazer isso? Você precisa ter dados sobre as quantidades e tipos de resíduos. Estamos falando aqui de gravimetria de resíduos, certo? Você precisa ter dados sobre isso. Essa gravimetria pertence às competências de gerenciamento de resíduos. Então, fez o gerenciamento, entendeu, identifiquei exatamente quando você chegar com um profissional que vai fazer o dimensionamento do seu biodigestor, então você pode fazer o quê? Você vai ter todos os dados que ele precisa para fazer o dimensionamento desse biodigestor. O Evandro está perguntando aqui qual preparação do resíduo para abastecer o biodigestor. Não, o resíduo, quando ele vai entrar no fermentador, né, biodigestor seria o complexo todo, com o tanque de alimentação, com o fermentador, com o tanque de armazenagem de biofertilizante e o módulo de geração de energia. Isso é um biodigestor. Para entrar no fermentador, que é a parte principal do biodigestor, aí você vai precisar fazer um preparo, né? Um preparo desse material. Qual seria esse preparo? Primeiro, a homogeneização dessa matéria-prima, controle de temperatura, controle de acidez, certo? E também ver aí que tipo de nutrientes essa biomassa vai precisar para que lá dentro do fermentador possa sofrer, então, o processo de geração de biogás. Tá certo, pessoal? Então, esse é o princípio que vai reger quem está trabalhando com esse tipo de material. Bom, como seria um biodigestor para um frigorífico? Seria extremamente simples, porque você tem um material homogêneo, quem sabe numa quantidade diária, a depender, né, se não há variação muito grande na produção, na quantidade de animais abatidos por dia, então, se não há grande variação, então vai ocorrer um fluxo mais ou menos constante de material com as mesmas características. Então, esse biodigestor, ele costuma até ser mais barato do que, por exemplo, um biodigestor urbano, que precisa de uma central de triagem antes. Esse não precisa. Então, aquilo entra num tanque de preparo e depois vai ser jogado no fermentador e é um negócio absolutamente tranquilo. Veja, dentro das soluções de biogás, um biodigestor para frigorífico seria mais barato do que a maior parte dos outros biodigestores. Justamente pela homogeneidade e pela constância do substrato. A tecnologia necessária para aqui seria uma das mais simples na área de biotecnologia, né, de biogás, por causa da constância e do que é muito favorável nesse caso. O próprio resíduo já contém as bactérias da digestão, então vai ser um processo ali de sempre renovação. Claro, primeiro entra no tanque, vai ter que ter um equilíbrio bioquímico e depois vai ter um processo de renovação constante. E isso é bom para o processo. Ok? E aí, como é que tipo de gente pode trabalhar nessa área?
né, o Carlos Lazzarini está dizendo aqui, ó, biodigestor é a solução para esses problemas dos frigoríficos. Segundo a revista Global Tendências 2020, mostra que o agronegócio vai aumentar sua atividade nesse ano. Né? Mais mercado para os cometas da sustentabilidade. É isso aí, Carlos, com certeza. Agora é a hora de adquirir conhecimentos com os treinamentos Virapuru Training Center. Com certeza, né, Carlos? Obrigado pelas palavras. A gente está trabalhando no sentido de difundir esses conhecimentos para que você possa trabalhar com consultoria perante esses frigoríficos e esses clientes, na verdade. Né? A maior parte das pessoas vão ver uma notícia como essa e vão dizer, nossa, que caos, mas não sabe o que fazer. E aparece você na situação e diz, eu sei o que fazer, deixa eu resolver que eu vou resolver. Sem falar que isso é uma grande oportunidade de negócio, que esse tipo de material que eles estão jogando no rio pode gerar energia. É simplesmente dinheiro jogado fora. É aquilo que eu digo, que se você aplicar sustentabilidade nos processos produtivos do agronegócio brasileiro, você não precisa devastar tanto, não precisa destruir tanto, porque você aumenta o lucro e concentra isso numa área menor, com reutilização de biofertilizantes, com geração própria de energia elétrica, enfim, existem várias oportunidades se você entender o que é sustentabilidade. O aproveitamento total da sua matéria-prima, economia de recursos energéticos, recursos humanos, recursos, enfim, todo tipo de recurso. Isso é sustentabilidade, trabalhar com responsabilidade. Da forma, quando a gente critica o agronegócio, gente, a gente está criticando esse tipo de coisa. Por que eu falo para vocês que o agronegócio brasileiro ainda está longe de ser um modelo que deve ser exportado e, por isso, não se deve desmatar mais 1 centímetro de floresta, porque significaria a expansão de modelos de negócio que fazem isso aqui. Esse tipo de modelo de negócio não pode ser expandido. Isso aqui tem que ser proibido. Proibido e multa, taca para cima mesmo, bate, porque isso aqui não pode. Imagine todos os rios e tudo contaminado com material de frigorífico. Tudo em nome de quê? De que eles tenham lucro sem ter que se preocupar com solução. Acabou isso, gente. Não pode mais. Isso é irresponsável. Não podemos expandir, sabe, escalar esse tipo de negócio aqui que contamina tudo. Então, o frigorífico quer ganhar dinheiro? Quer. Então, olha, entenda que você não vai poder poluir o rio que as pessoas estão usando para beber água, para tomar banho. Por favor, ganhe seu dinheiro, mas sem estragar com o meio ambiente e tudo. Que tipo de porcaria de empresa você faz? Você tem? Que tipo de porcaria o seu negócio faz? Nada contra os porcos. Sem preconceito contra os porcos. Né? Há de se ter mais responsabilidade, gente. Há de se ter mais responsabilidade. Eu não posso simplesmente abrir na minha casa uma produção de alguma coisa e encher a casa do meu vizinho de gases tóxicos, contaminar a água dele e fazer tudo isso. Isso é irresponsável. Ainda mais uma empresa como a JBS não teria nem direito de fazer uma coisa dessa aqui. Isso é alarmante, preocupante. Uma empresa como a JBS, uma grande empresa do agronegócio brasileiro, hoje esteja sendo tratada aqui com a gente como um vilão ambiental, um dinossauro da sustentabilidade. Para todo mundo. Esse vídeo não vai sair mais do ar. Então vai ficar essa lembrança. Eu sinto muito pela JBS, mas eu acho que eles poderiam... Essa notícia é de dezembro de 2019. Nós estamos aqui em fevereiro de 2020. Isso é recente. Isso não é de uma década atrás, não. Isso é recente. Tá? Infelizmente, fica então essa imagem da JBS. Quem sabe você compartilhando esse vídeo aqui várias vezes, quem sabe isso chegue lá na JBS e eles tomem alguma providência, quem sabe entre em contato com a gente para dizer que já foi resolvido, como é que fizeram. A gente teria o maior prazer de mostrar a solução que eles implementaram. Tá bom, gente? E aí, o que você precisa para resolver esse tipo de problema? Você tem que primeiro entender de gerenciamento de resíduos, certo? Segundo, você tem que entender sobre as formas de tratamento dos principais resíduos que esse frigorífico vai gerar, que são os resíduos líquidos, né? O sangue e o conteúdo estomacal. Aí você entra na solução de biodigestor anaeróbio. E aí você vai precisar saber quanto gera de biogás, ali para ter uma noção sobre viabilidade econômica, quanto gera de biogás, né, esse material.
Aí você não vai saber. Então, eu vou dar uma outra dica aqui para você. Você pode comprar um e-book nosso, aqui do Virapuru, do portal do Biogás, que contém, né, a quantidade de biogás que é gerado por esse tipo de resíduo. Eu coloquei o link aqui no chat, então você pode ler aqui, depois na descrição aqui desse vídeo também vai constar. Aí você vai ver a quantidade de biogás que gera. A partir disso, você pode começar a pensar em viabilidade econômica. Será que aquela quantidade de biogás ela pagaria, né, valeria a pena fazer um investimento num biodigestor? Você vai saber disso se você souber interpretar essas informações sobre essas quantidades de biogás. Bom, como funciona o processo de biodigestão, né, para que você não fale sobre biodigestão anaeróbio sem entender, tem que entender o processo de biodigestão, aí você vai saber o que pode e o que não pode. Para isso, a gente também tem aqui um e-book, Manual Prático da Biodigestão Anaeróbia, eu vou deixar também o link aqui para você. E por último, você que quer trabalhar na área, quer ser um profissional que vai viver dessas soluções, eu vou deixar o outro link aqui, que é o nosso curso Plano de Negócios para Biodigestores Automatizados, que vão estar com matrículas abertas no próximo mês. No próximo mês. Inclusive, vamos fazer um masterclass também desse curso para você ver se é realmente isso que você quer trabalhar. Tá certo? É isso aí, gente. Bom, eu passei aqui as principais informações. Eu acho que, assim como esse frigorífico em Mato Grosso do Sul, vários outros frigoríficos estão fazendo a mesma coisa e, justamente por causa disso, existe um mercado gigantesco que precisa ser aproveitado por profissionais de qualidade. Você tem a grande chance de entrar nesse mercado agora. Quando ele estiver todo dominado, sem problema nenhum, ninguém mais poluindo nada, aí parou, você não vai mais poder trabalhar. O momento é agora de fazer alguma coisa, tá certo? Bom, gente, a live de hoje vai ser curtinha mesmo, né? Nós estamos aqui num pique de muitas lives ao mesmo tempo, né? Hoje à noite a gente tem novamente lá no Virapuru o nosso programa Cometas da Sustentabilidade, onde a gente vai estar trazendo mais pessoas, mais heróis aí da sustentabilidade que vão estar contando suas histórias. Eu espero você lá no Virapuru hoje à noite, às 17 horas de Brasília. Certo? Que vai ser 21 horas aqui da Alemanha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, dessa live. Comentem aí se vocês sabem de alguma outra situação, alguma cidade, algum outro frigorífico que também está passando por um problema como esse. Aproveita e deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do vídeo, né? O que pode ser feito para solucionar esse problema e faz um marketingzinho, mostra para todo mundo que você também entende dessas soluções. Tá certo? Um abraço. Saudações sustentáveis, que Deus abençoe a todos e até a próxima.